Graça e paz, moçada. Estamos aqui em mais um domingão com a nossa escolinha bíblica dominical. Continuamos no livro de Provérbios e o tema para esse domingo é o propósito de Deus. Nós vamos dividir também em 2 domingos. Vamos fazer 2 partes nesse domingo e no próximo a gente finaliza com a conclusão. A base nossa bíblica é Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 9. Acompanhe comigo a leitura. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transformará os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. E aqui nós temos a nossa base bíblica. Qual que é o alvo dessa lição, desse tema, o propósito de Deus? É investir em atitudes e comportamentos que estão de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o alvo de toda essa lição que a gente vai discorrer. Vou fazer uma pequena introdução aqui nesse estudo. Quando a gente fala sobre o propósito de Deus, preste atenção, devemos também pensar primeiramente em sua vontade, em seu plano para todos nós. Então, vamos considerar e relacionar os 3 pontos para essa lição. Primeiro ponto, o plano de Deus. É o caminho que a gente tem que fazer o quê? Que a gente tem que obedecer. É o caminho que devemos trilhar para atingir o quê? O objetivo. Qual é o objetivo? O propósito de Deus na sua vida. E que, logicamente, o que vai acontecer? Vai estar dentro da vontade de Deus. Aí, na verdade, temos que estar constantemente procurando entender qual é o plano de Deus para as áreas da nossa vida. Quais são essas áreas? Comuns: familiar, profissional, sentimental e espiritual. Qual que é o outro ponto? A vontade de Deus. Ela só se cumpre quando seguimos o plano do Senhor. Então aqui a gente deve submeter a vontade de Deus, porque submeter a vontade de Deus é obediência. Então isso é um desafio para todos nós, né? Para o quê? Para que se concretize os seus sonhos, os seus planos, os seus desejos, estando dentro do plano, dentro do propósito e da vontade do Senhor, você vai ser muito abençoado. Terceiro, o propósito de Deus. Este é o alvo a ser alcançado por todos nós. Quando nos submetemos à vontade de Deus e seguimos o seu plano e não o nosso. Quando a gente está suscetível ao Senhor e fala, vou fazer a sua vontade. Quando a gente fala, não vou fazer a sua vontade, é questão de tempo para a gente cair na real. Mas esse tempo, com certeza, foi um tempo turbulento até a gente voltar a ser obediente ao caminho do Senhor. Então, por isso, o que a gente tem que fazer? Descansar na sua vontade, na vontade do Mestre. Mas quando você percebe qual era o propósito de Deus em meio às situações que enfrentou, a ficha cai rapidamente. E você reconhece que Ele sempre tem razão. Afinal, é Ele que vê tudo isso ao mesmo tempo. Lembra que Ele é onisciente e eterno. Agora vamos
entender, moçada, um pouco sobre o propósito de Deus para a nossa vida e qual deve ser a nossa participação. Primeira, a necessidade de planejamento. Olha que fala em Provérbios capítulo 16, versículo 1. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Agora na outra linguagem, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então aqui você pode estar perguntando para si mesmo, mas se é a vontade de Deus que vai prevalecer, por que devo eu me preocupar em planejar? A resposta aqui é muito simples. Devemos fazer o planejamento, pois estaremos participando de maneira ativa para o que? O propósito de Deus seja atingido na tua vida, na minha vida. Mateus 25, versículo 21 e versículo 23, acompanhem comigo. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou por você para negociar com muito. Venha festejar comigo. Lembrando, que ela é aquela parábola dos talentos. Semelhantemente, Paulo também deixa aqui para nós em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, está escrito assim, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então todo o homem, na verdade, ele deve fazer planos para a sua vida. Jesus, no texto de Lucas 14, 28 a 32, ele lembra que qualquer pessoa querendo construir uma torre se assenta primeiro para verificar se dispõe de recursos suficientes para concluir a obra. Da mesma forma, um rei calcula se possui soldados suficientes para enfrentar o inimigo. Agora vamos fazer a aplicação para nós. Com isso, devemos entender muito bem o seu chamado para segui-lo, sua missão, seu ministério, para não começar sua vida cristã e depois abandoná-la, que é o caso desse contexto. Jesus destaca também a importância de um planejamento para qualquer coisa da sua vida, para que não venhamos a perder todo o investimento inicial. Quando é falado aqui para a gente não perder todo o investimento inicial, é para a gente ter um planejamento, uma organização de tudo. Você bota os projetos em oração, teus sonhos, aí o Senhor abençoa. Mas você tem que fazer a tua parte. Vou comprar uma casa, vou financiar uma casa. Muito legal. Você tem que ver qual que é a tua renda, quanto você tem por mês, se cabe no teu bolso pagar ela por mês. Aí você tem que fazer o planejamento das suas despesas fixas, quanto você já tem por mês, diante do teu salário que você recebe do teu trabalho, tudo planejadinho para encaixar esse plano, essa despesa, ela ser incorporada na tua despesa fixa, sem sangria, sem sangrar. Tem dinheiro à vista, bacana também. Então você guardou, muito bem. Vou comprar à vista, muito legal, mas está tudo dentro da ordem. Não desorganizado, não sem planejamento, porque sem planejamento você não consegue, você vai patinar. E você vai ficar, na verdade, você vai dar um passo para frente e 2 para trás. Porque você vai ter que se reorganizar financeiramente porque você deu um passo maior que a perna. Então nada como estar no plano de Deus. Tudo sai na medida. Agora perguntinha para você, jovens, adultos, adolescentes, aqui é todas as idades, para mim também. Você faz planos para o futuro? Você planeja seus estudos, vida profissional e casamento? Você se planeja para que seus desejos possam um dia se tornar realidade? E vamos lembrar de uma coisa, o futuro depende do que você está semeando hoje. Guarde isso. Vamos fazer uma resenha desse tópico. É responsabilidade de cada um planejar a própria vida. O dia de hoje, ou amanhã, daqui a um mês, o ano que vem, daqui a 3 anos, e assim sucessivamente.
E lembre de uma coisa, aquelas desculpas como, foi Deus que quis assim. Isso é total fatalismo. Isso aí chama-se, sabe o quê? Fuga. Fuga das suas responsabilidades. Essa é a verdade para todos nós. Agora vamos para o segundo propósito de Deus para a nossa vida. E qual deve ser a nossa participação? E nesse tópico é a sensibilidade em obedecer a Deus. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E esse versículo, ele diz que o agente executor dos planos corretos dos homens é o Senhor. Está na palavra. É Ele que vai nos dirigir e fazer com que a nossa resposta seja correta. Mas só que para isso tornar verdade na sua vida, o que a gente tem que fazer? Cada um de nós. Precisamos ter a sensibilidade, suscetibilidade em ouvir a voz de Deus. A gente tem que estar ligado. Como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Como é que eu consigo ouvir a voz de Deus? Você está conectado com Ele. Você está meditando, você está orando, você está congregando, você está conversando com Ele no dia a dia. Pois quando você responde corretamente, estamos dando a sua resposta. Precisamos estar atentos ao que Ele está dizendo, para que andemos no rumo certo, para a gente não ficar batendo cabeça, para que a gente não saia da linha proposta para Ele na tua vida. Aí dessa forma, vamos atingir o propósito estabelecido por Ele em nossas vidas. Filipenses capítulo 2, versículo 13 diz assim, Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. O que está falando esse versículo? Reforça a ideia de sua soberania, intervindo naquilo que desejamos e fazemos. Então está dentro do propósito dele, da vontade dele, você vai ser bem sucedido. Por isso que é bem melhor estar suscetível a ele, e quando ele falar não, você não fazer, que ele vai com certeza te abençoar e mostrar qual que é a porta certa a abrir. Então atenção, moçada, jovens, é importante destacar aqui que a gente não somos marionetes na mão de Deus. O que esses textos aqui que a gente acabou de mencionar, nessa lição, eles mostram que qualquer coisa boa que venhamos a fazer tem a sua essência em Deus. Pois somente pelo seu poder é que podemos realizar coisas boas. Lembrando, muito importante, lembrando que as coisas ruins que fazemos têm a sua essência em nossas motivações pecaminosas. Não vamos esquecer disso. As maiores motivações que vem acontecer na vida do cristão, do crente, parte de nós. O Senhor mostra para nós o que não pode fazer. Mas a carne fala mais alta e você acaba cometendo. Aí, lá na frente, com a graça do Senhor e com a tua atitude, você consegue ser regenerado. Tudo aquilo que é bom vem de Deus. E se conseguimos realizar algo bom, se tivermos o seu auxílio. Por isso que Jesus diz em João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Então, perguntinhas para vocês, jovens, adolescentes, adultos. Como está a sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus? Você consegue perceber Deus agindo por meio da sua vida? Quando você faz algo de bom e é elogiado, reconhece que o mérito não é teu, mas de Deus, que o capacitou? Então, para a gente finalizar esse primeiro estudo, com uma perguntinha: submetemos nossos planos a Deus? Essa é a atitude de um servo de Deus, filho de Deus por Jesus Cristo. Ou, segunda perguntinha, queremos submeter Deus aos nossos planos, aos nossos caprichos? Aí sim, essa é uma atitude de
mandão. Então, a atitude de mandão não vai para frente, porque o Senhor vai trabalhar os corações. Filho dele tem que ser tratado. Então, aí ele vai entrar com as providências, e as providências não são tão agradáveis, né? Que ninguém gosta de ser corrigido, né? Mas aí o Senhor vai corrigir porque a gente precisa estar no caminho da perfeição, né? Então que Deus nos ajude vocês e o Espírito Santo cada vez mais suscetível ao coração de vocês, para que a gente esteja cada vez mais fazendo a vontade, estejam cada vez bem sensíveis a obedecer a Deus, né? Que a gente consiga planejar melhor, né? Nossos projetos, nossos sonhos, sempre passando pelo crivo do Senhor. Não olhe e ache que tudo é de Deus. Pergunte para Ele primeiro. Você já vai ter a respostinha, aí só cabe você obedecer à vontade de Deus, e com isso o plano de Deus dele vai ser perfeito na sua vida. Amém, moçada? Bom domingo, Deus abençoe vocês. Voltamos domingo que vem, um abraço.